Eficácia na comunicação. Parte 7, palestra de negócios. A palestra de negócios é um produto vendável exatamente nesse âmbito dos negócios, ou seja, um tipo de atividade, um tipo de produto voltado muito frequentemente para o mundo organizacional, para executivos, por exemplo. São essas palestras. É claro que a palestra não se reduz, obviamente, ao ambiente organizacional, de interesse da organização, dos executivos, do pessoal administrativo, mas esta propriamente, sobre a qual conversaremos, volta-se ou representa, digamos, esse tipo de atividade voltada para a organização. Vamos lá. Bom, de imediato, né, primeiríssimo, a pedra fundamental para você obter bom desempenho em relação a uma palestra vendável, sobretudo, de negócios, você agora é um palestrante, é a identificação do público-alvo. As empresas que vendem palestras, né, elas fazem aquela pesquisa de caráter, acabam fazendo de caráter demográfico. Elas têm um nome, sexo, endereço, né, da pessoa que compra a palestra, que se inscreve para a palestra. Às vezes sabem a classe socioeconômica, sabem muito frequentemente a procedência, a empresa, enfim, a qual pertence essa pessoa interessada. Eu falo em procedência porque muitas vezes a empresa paga também para um determinado funcionário assistir à palestra. E, portanto, essa palestra faz parte de uma estratégia de educação corporativa. Daí a sua responsabilidade acaba crescendo, aumentando em atenção a essa demanda. Mas, então, de um lado já fazem isso e do outro lado, às vezes, conforme o formulário da empresa de palestras, eles vão lá em busca de algum conhecimento psicográfico, digamos, sobre esse público, interesses, coisas desse tipo que, afinal, tem é possível fazer alguma analogia com aquele tipo de pesquisa que as agências, de comunicação realizam quando vão mapear o público-alvo. Então, muito bem, o que nós temos aqui? Você tem que administrar o tempo, ser bom na administração do tempo, começo, meio e fim, seja você apenas tendo noção, antes de tudo, começo, meio e fim, já diz um tanto sobre a estrutura da sua fala, mas muito de forma determinante sobre o tempo de cada uma dessas etapas, de cada um desses estágios, começo, meio e fim, ou adote você qualquer estrutura. Então você tem que ter isso de forma muito presente, porque a palestra, invariavelmente, ela tem de 1 hora a 1h30. Se ela tiver de 1h30 para você, só você, talvez não tenha espaço para perguntas à plateia. Se a sua fala, no entanto, tiver 1 hora, muito frequentemente há um outro período para essas perguntas formuladas pela plateia. Portanto, você tem que estar pronto para a primeira parte e estar muito motivado para, eventualmente, responder algumas perguntas. Digo eventualmente também pelo seguinte, não pense que você será bombardeado com muitas perguntas. Farão algumas perguntas, algumas até se repetem, uma ou outra, de fato, uma pergunta mais digamos, até contundente, de fato que se mostra mais produtiva em relação àquilo que você entregou na sua palestra. Olha, se puder, visite o espaço da palestra antes. O cuidado aqui me parece evidente, porque você tem que saber como pode ocorrer o seu movimento naquele palco, a dimensão do palco, questões relacionadas à iluminação, muito importante, ao ar-condicionado, quem sabe, mas sobretudo mesmo a arquitetura da sala, será que ela tem acústica? E como tudo funciona, obviamente, com o uso do microfone e claro, do alto-falante. Então, significa dizer como que sua fala, sua voz vai soar naquele ambiente. Se você puder visitar antes e pensar nessas variáveis é interessante, inclusive porque, se for o caso, em havendo problema com o som,
quem sabe você ajude a equalizar um pouco, se é que você domina também a coisa da equalização. Bom, essas variáveis estão aí, acredite, talvez eu esteja até sendo um pouco redundante, mas acredite que problemas com som, às vezes, acabam comprometendo muito o desempenho de certas palestras. Olha, esses quais os resultados que você pretende obter, resultado com sua apresentação, isso aqui é da maior importância, porque lembra que é um produto vendável. Claro, você tem que ser munido por uma missão, por uma meta, né? Essa meta voltada para esses resultados. O alcance da meta são os resultados. Pelo menos se não que você possa imaginar que as pessoas vão sair iluminadas com a sua palestra e vão para as empresas e a partir daquilo que você expôs, obter os melhores resultados, mas é preciso, obviamente, criar determinado nível de satisfação. Esse nível de satisfação vai ser mensurado muito frequentemente no site da empresa promotora do evento ou ali no questionário que se passa. Muito frequentemente é depois que se mensura isso. Se quer saber qual foi o desempenho do palestrante. Existem palestrantes famosos no Brasil, que aliás cobram muito caro pelas suas palestras de uma hora e meia, por exemplo, 5, 6 mil reais, muito mais que isso, muito mais. 100 mil reais por uma palestra, 100 mil reais por uma palestra, não é? Existem palestrantes com projeção internacional que vão cobrar esses 100 mil dólares por palestra ou quantias maiores, por uma hora e meia, né? Agora, palestrantes, esses sites sobre palestras que você pode procurar aí, podem oferecer a você vamos dizer assim, um nome, efetivamente, a especialidade dos mais conhecidos palestrantes do Brasil, né? 3 ou 4 deles estão permanentemente em evidência na mídia. Olha, você tem que obter a satisfação, então você vai identificar o tema, exatamente esse resultado, fazendo o quê? Identifique os resultados, né, em uma frase completa iniciada com o verbo no infinitivo. Olha o verbo aqui no infinitivo, demonstrar como a comunicação empresarial conquistou maior notoriedade na empresa nos últimos anos. Se é notoriedade, nesse caso, você fala um pouco de história e, claro, que de resultados, né? Se existe uma história, se existe uma meta da comunicação empresarial, obviamente nós podemos falar em resultados obtidos por essa área, não é, tão presente nas empresas. Elaboração da palestra, aí é você. Você vai escrever no alto dessa folha o título da palestra. E palavras e conceitos-chave, palavra-chave e conceitos-chave de cada etapa. A palavra-chave, ela funciona mesmo como um verdadeiro núcleo semântico, né? Como um alicerce semântico, um alicerce de sentido, né? Esse alicerce de sentido pode ser tão absolutamente bem constituído que esse centro ele seja mesmo o centro da própria palestra, né? Mas pode ser, por outro lado, essa palavra-chave, a palavra-chave é apenas de uma parte, de um trecho dessa sua palestra. E assim como conceitos, as chamadas ideias-chave. A diferença entre palavra-chave, que é esse alicerce, esse centro, e a ideia-chave é que uma palavra é representada exatamente por isso, por uma unidade, por uma palavra. A ideia-chave é, na verdade, um enunciado completo, com começo, meio e fim, sujeito, verbo e complemento. Você é capaz de distinguir a palavra da ideia-chave? Se sua palestra, na verdade, se a sua argumentação, seu pensamento como um todo estiver bem estruturado, com muita facilidade você vai encontrar a palavra-chave e a ideia-chave de cada parte. Ali está, né? O título é Comunicação Empresarial como Ferramenta Estratégica de Gestão. Ora, os 6 aqui, os conceitos-chave, não devem ser muito longos, as ideias-chave, mas nada impede que você os desenvolva com mais detalhes em uma folha à parte,
a qual poderá ser consultada durante a palestra. Olha, ninguém, obviamente, proíbe você de usar um papel de vez em quando. Você não vai ler o papel, obviamente, isso aí está descartado, né? Você não se trata disso, mas você vai se guiar. Se você tiver a oportunidade de ficar sentado, né, os palestrantes que o fazem sentados ou atrás ainda de uma tribuna, então você vai colocar essa folha nessa superfície e com uma caneta, inclusive, você pode, né, ali colocar, ticar cada uma das etapas ali vencidas, não é? Isso tudo para você se orientar. Sem nenhuma ansiedade, com muita tranquilidade, lembre-se que você está lá por um motivo muito bem conhecido por você mesmo. Você é bom, você tem talento. Olha, aqueles pontos-chave, os pontos-chave ou os pontos de apoio, são pontos de apoio, estatísticas, por exemplo, subtemas, relatos, fatos da vida, experiências, por exemplo, tudo isso são esses pontos de apoio que vão sustentar as tais ideias-chave da sua palestra. Como você está conectado com um determinado objetivo, não é? E esse objetivo é o cumprimento, a entrega efetivamente, você tem quase que uma espécie de tese, quase que posta no título dessa sua palestra, então você está lá para cumprir essa tarefa. De forma muito ali oportuna e convicto que vai fazer isso. Então há uma conexão entre você e esse tema inseparável, né? Ali essa conexão se dá de forma nítida. Cada parte dessa palestra reforça apenas esse seu compromisso. São provas concretas, como nós já dissemos aqui, não é? Olha, estabelecer relações entre o conteúdo e o perfil e experiência do público torna tudo mais oportuno, porque como você teve acesso àquelas fichas de inscrição nesse evento, você sabe mais ou menos quem está ali. É uma plateia muito heterogênea, muito difícil. Então, se for muito heterogênea, tem de tudo. Se for homogênea, é especificamente o pessoal de administração e com tais cargos, sobretudo, por exemplo, eu conheço esse especialista em gestão de pessoas que basicamente, todas as palestras dele são lá para gestores de pessoas, das várias empresas. Então são, na verdade, o repertório próprio dessa área, que está aí constituída, né? Então ele sabe exatamente os sinalizadores, né? As palavras, os temas, as preocupações, o modo como, na verdade, o repertório dessa área de gestão de pessoas vai sendo atualizado a cada vez. Como ele está, de fato, um profissional atualizado, então ele sabe exatamente, está se reportando a colegas, né? E ele transita com muita facilidade, com muito domínio em relação a tudo isso. Você, tenho certeza, será um desses agentes capaz de uma intervenção de qualidade como essa. Olha, na parte final da apresentação, retome e reforce, você já sabe o efeito peroração, retome e reforce os principais conceitos de forma bastante sucinta, porque senão é outra palestra, né? E extraia deles uma conclusão que reforce no espírito do ouvinte a certeza de que serão úteis para a sua vida profissional. Não é? Reforce, inclusive, nesse caso aí, se é útil. Se de fato a palestra não for útil e você insistir muito, você ficar satisfeito com o resultado que você acha que alcançou e você acaba verbalizando a certeza de que teria cumprido com uma missão, isso é um erro. Não faça, deixe que falem isso sobre você, sobre esse produto que você entregou. Leve em conta, se você puder fazer, se desejar fazer um exercício entre o que você conhece sobre comunicação empresarial e uma situação como esta, o arco apresentado a você me parece suficientemente provocador. Há uma diversidade de assuntos, de temas que, penso eu, você já domina um tanto. Parabéns, muito obrigado por sua atenção.